Bom, galera, nesse vídeo vamos falar de tipologia textual. Vamos falar dos três tipos de texto: da narração, da descrição e da dissertação. Vamos dar alguns conceitos, falar de características e dar alguns exemplos também do texto narrativo, do texto descritivo e do texto dissertativo. Então aproveitem a aula e vamos lá. Então, nós temos aqui o conceito de Ferreira, que vai defender que a tipologia se caracteriza pelo estudo dos diversos modos produzidos pela língua ao diferir das demais, ou seja, sua noção, formações ideológicas, níveis e organizações temáticas que possam facilitar seus padrões denotativos e conotativos na interação verbal e não verbal na linguagem. Então, a tipologia textual nada mais é do que a forma ou a maneira com que eu, sujeito, vou tratar determinado assunto, um determinado fato ou objeto, ou ainda defender um ponto de vista, certo? Então, uma partida de futebol vai encaminhar uma narração, um acidente vai requerer uma descrição e a defesa de uma postura vai originar uma dissertação. Então, essa divisão tipológica de construção textual em narração, descrição e dissertação vai nos possibilitar, como emissor da mensagem ou do texto, que estabeleçamos a finalidade, o objetivo da mensagem. Então, nós precisamos refletir que, como aluno de curso técnico em qualquer área, então é primordial que nós saibamos construir relatórios administrativos, contábeis, de auditoria, e nesses textos será necessário narrar fatos, descrever acontecimentos e expor e defender ideias. Então aqui está o convite, vamos conhecer cada um dos tipos textuais. Então, começando com aqui algumas considerações sobre a narração, de que ela nasce a partir da necessidade de interação que temos uns com os outros. Então, todos os dias nós contamos histórias e ouvimos histórias sem nos apercebermos de que estamos narrando fatos ou ouvindo narrativas. Então, eu farei a leitura aqui da primeira parte de uma narrativa de uma história de Milor Fernandes, chamada O Coveiro. Vamos lá. Ele foi cavando, pois sua profissão, coveiro, era cavar. Mas, de repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou, ninguém atendeu. Gritou mais forte, ninguém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova, desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Segunda parte de O Coveiro. Bateu o frio da madrugada e, na noite escura, não se ouviu um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coachares naturais dos matos. Só pouco depois da meia-noite é que vieram os passos. Deitado no fundo da cova, o coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima. Perguntou o que havia e o que há. E o coveiro então gritou, desesperado: tire-me daqui, por favor. Estou com um frio terrível. Mas, coitado, condoeu seu bêbado. Tem toda razão de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho. E, pegando a pá, encheu-a e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente. Milor Fernandes. Então, nós tivemos a narrativa do coveiro, né? Na narrativa nós podemos perceber que, ao contarmos um fato na forma oral ou escrita, estamos simplesmente narrando, assumindo a função de narrador. Narrar é encadear fatos em uma sequência lógica. As personagens da narração transitam em um determinado espaço e tempo cronológico. Tem que ter personagem, tem que ter um espaço, a história tem que acontecer em um certo local. Quando foi que a história aconteceu? Certo? E o encadeamento dos fatos, vocês perceberam a presença dos verbos lá no coveiro? Gritou, cavou, anoiteceu. Então esses fatos, a marcação dos fatos vai ser
é feita através dos verbos de ação. Então, os verbos de ação é que vão fazer essa transitoriedade de uma ação para outra, das ações que vão ser narradas. Então, resumidamente, para construir um texto narrativo, nós temos uma estrutura proposta por Medeiros, composta de personagem, fatos, época em que ocorrem os acontecimentos, local, o modo como se desenvolveram os acontecimentos e a causa dos acontecimentos. Em síntese, a narrativa vai ser um relato organizado de fatos, acontecimentos que devem ser expostos de maneira clara e objetiva, para que se cumpram a finalidade maior, que é a compreensão do receptor, do leitor, do interlocutor ou do sujeito. Então é uma história que tem um começo, um meio e fim, tem uma temática que vai ser contada por um interlocutor, um mensageiro, e deve ser compreendida também por um leitor ou um interlocutor. O segundo tipo textual que vamos abordar é a descrição. Então, a descrição vai ser necessária quando assumimos a função de construção de um texto, nos empenhando em redigir o que os nossos sentidos e consciência percebem, a partir da observação de um dado objeto, de uma situação real ou de alguma pessoa. Portanto, descrever é representar verbalmente algo ou alguém, a partir de um ponto de vista, a partir da ótica do emissor produtor textual, é que o leitor ou receptor entenderá a mensagem. Acabamos de falar de narração, onde existiam fatos, existiam personagens, existia um lugar, existia um encadeamento de fatos. Já na descrição não precisa ter um lugar específico, não precisa um motivo, certo? Então a descrição não vai se dar por verbos, vai se dar por adjetivos. Vamos falar de características dos objetos ou pessoas que estão sendo descritas. Então, aqui como exemplo de descrição, vamos falar de um escritório qualquer. Às 7h30 da manhã, o escritório está vazio. Às 8h, recebe os primeiros funcionários. Às 10h, é uma verdadeira feira. Nesse caso, há a narrativa descritiva, pois há transformação temporal. Os fatos apresentados distribuem-se entre 7h30 e 10h da manhã. Portanto, nós temos que o processo descritivo vai requerer uma atenção cuidadosa, pois o leitor deve capturar, descrever e sintetizar fotograficamente na memória tudo ao seu redor com eficiência e eficácia. A descrição deve ser planejada, seguir um roteiro, de modo a resultar em um texto claro e sequenciado, evitando repetições e circularidade. Resumindo, o texto descritivo tem como característica principal a exatidão da comunicação, pois seu objetivo é esclarecer, informar e comunicar. Passemos agora para algumas considerações sobre o último tipo textual, que é a dissertação. Então, como conceito de dissertação, nós temos que dissertar ou produzir um texto dissertativo é explicar, avaliar, classificar, apresentar ideias sobre um determinado assunto. Porém, essas ideias devem estar fundamentadas, por isso temos os textos dissertativo-argumentativos. Portanto, pessoal, diferentemente da narração e da descrição, onde os textos eram mais, digamos que, mecânicos, era uma sequência de fatos organizados em um local ou com características, a dissertação vai requerer argumentos, ideias, fundamentação dessas ideias, ou seja, citação de autoridades para embasar sua argumentação. Portanto, nos textos dissertativos prevalece o poder de persuasão, ou seja, convencimento do emissor, o qual vai apresentar exemplos, demonstrar e comprovar fatos a fim de convencer o receptor ou leitor das suas ideias, das ideias que estão sendo expostas. Então, o texto dissertativo não vai se confundir com o texto narrativo ou descritivo, à medida que nesses dois últimos textos
Pessoas, objetos e situações constituem-se os temas. Então, como exemplo de um texto dissertativo, nós temos aqui a primeira de 4 partes de uma dissertação chamada Sem Limites. Então, lendo. Não há limites para o imaginário humano. Mesmo em condições adversas, o homem é capaz de criar representações da realidade, seja com a intenção de mudar uma situação vigente, seja para sair da rotina monótona do cotidiano ou fugir de uma realidade hostil à vida. Essas imagens exercem um importante papel na alma humana e vão muito além da conotação recreativa. Elas formam a esperança e, em alguns casos, podem determinar a sobrevivência do indivíduo. Então, a segunda parte do texto, no filme A Vida é Bela, cujo contexto é o da Segunda Guerra Mundial, um homem prisioneiro em um campo de concentração tece uma gama de imagens positivas e divertidas para que seu filho, uma criança, pense estar em meio a uma brincadeira. Nesse caso, a fuga da realidade por meio da inventividade humana significou o alheamento do indivíduo, mas isso lhe garantiu a sobrevivência, pois o garoto resiste até o fim para que possa receber sua recompensa. No filme O Náufrago, o personagem interpretado por Tom Hanks imagina uma bola falante dotada de pensamento, a qual foi dada o nome de Wilson. Essa criação do náufrago evitou que a solidão o levasse à loucura e ao suicídio até ser resgatado. Sem Limites, terceira parte. Ambos os exemplos dados são substituições da realidade por imagens, visando o eu, assim como ocorre na sociedade atual, em que o indivíduo cresce, a competição acirra-se e cria-se uma realidade hostil. A fuga torna-se uma questão de sobrevivência. Luther King, ao proferir a frase "I have a dream", referia-se à imagem criada por ele de um mundo melhor, em que o convívio entre brancos e negros fosse pacífico. A realidade, entretanto, era marcada por um verdadeiro apartheid, ataques de organizações como a Ku Klux Klan, numa espécie de caça às bruxas. Após King, muito da intolerância diminuiu. A imagem criada por um homem salvou o coletivo. Sem Limites, parte 4. Dessa forma, nem somente para fugir da realidade servem as imagens. Elas exercem um papel fundamental na transformação do mundo, o qual, de hostil, pode tornar-se melhor, como o conseguido por King. Como podemos perceber no exemplo, a dissertação expõe ideias, defende opiniões, apresenta reflexões sobre essas pessoas, objetos, situações sobre fatos concretos, etc. Logo, há também uma estrutura que organiza a produção dos textos dissertativos, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Identificando o elemento introdução, vai ser o início do texto, vai ser a exposição do assunto ou tema que será tratado, desenvolvido e concluído ao longo da redação. Ela pode ser iniciada por uma citação, por uma afirmativa ou até mesmo por um questionamento, a fim de despertar o interesse do leitor. No exemplo que nós acabamos de ver, Sem Limite, nós tivemos a afirmativa de que não há limites para o imaginário humano. Essa afirmativa foi estabelecida na introdução. Já na parte do desenvolvimento, o assunto vai desenrolar-se, o assunto vai ser desenvolvido, né, como o próprio nome sugere. Vai ser a parte em que as ideias, as informações, os conceitos e os argumentos serão desenvolvidos progressivamente, como nós podemos ver no texto Sem Limites. Nós tivemos 3 exemplos de três fontes diferentes, sendo 2 filmes citados, o filme O Náufrago e o filme A Vida é Bela, onde as pessoas usaram sua imaginação para finalidades diferentes. E num fato mais verídico, como a citação histórica do Martin Luther King e sua ideologia, para que a mente humana também fosse modificada, né? Para que houvesse a conscientização de um coletivo. Então, isso tudo vai acontecer no desenvolvimento da sua dissertação, onde os argumentos vão ser organizados.
Então, na conclusão, vai ser a parte final do texto, vai ser uma avaliação final do assunto, vai ser um fechamento em que o assunto é retomado para ser concluído. No exemplo que nós acabamos de ver, o texto Sem Limite, o autor do texto, ao final, ele fez um apanhado, né, de que não só os textos imaginários, não só a imaginação, mas também o poder de persuasão de uma pessoa, de um líder, vai ser também eficaz na formação do imaginário humano, na formação de uma imagem mental para o ser humano. Então, para encerrar esse assunto que é muito gostoso de se estudar e muito importante na vida de qualquer pessoa, não só aluno, quanto empresário, como técnico, escrever é uma habilidade fundamental, uma habilidade premente na vida de qualquer pessoa. Uma habilidade essencial. Então, nós temos a conclusão aqui de que elaborar textos dissertativos é uma atividade que você deve considerar os objetivos do seu texto e a quem se destina, pois devemos escrever para responder indagações, questionamentos e posicionamentos que objetivamos inicialmente alcançar. Nós objetivamos na introdução, inicialmente. Nós vamos desenrolar esses posicionamentos, nós vamos expor esses posicionamentos ao longo do texto e vamos concluir, vamos dar resposta às nossas perguntas lá na conclusão. Então, eu espero que vocês não fiquem só nessa explicação da aula, que vocês expandam os seus horizontes com mais exemplos, com contato com textos bem escritos. E esse é o último assunto do primeiro bimestre. Aproveitem aí para estudar, para descansar, e um grande abraço a todos.